Boa noite, terceiros anos. Dando continuidade aí à nossa aula anterior, né? Na aula anterior nós falamos aí sobre o coeficiente angular de uma reta, né? E nessa aula agora nós iremos falar sobre a equação reduzida de uma reta, né? Bom, quando você fala da equação reduzida de uma reta, ela vem exatamente da equação geral da reta que nós já vimos visto anteriormente, né? Então, como é que se parte dela? Bom, então você tem lá a expressão geral da reta, né? Que ela é dada por ax mais by mais c. Nós vimos isso lá no começo, né, quando começamos a falar de equações de ponto. Aí quando eu falei de reta, que montava o sistema, a matriz, e resolvia pela matriz, né? Então lembrado aí, tem que consultar no caderno aí de vocês. Pela matriz a gente determinava qual que era a equação da reta, né? Então você tem uma equação que ela é chamada de equação reduzida da reta. E ela é determinada a partir da própria equação da reta, isolando o y. Então vejam só, então você tem lá a equação da reta, ax mais by mais c, e eu vou isolar essa equação em função do y. Né? Então vai ficando assim, ó. Inicialmente você manda o ax e o c para o outro lado, né? E tá, inverte as operações, né? Até aí, normal. E aí você passa o b, né? Observe que o b ele multiplica o y, você passa ele para o outro lado da igualdade e ele vai dividindo os dois lados. E aí você chega na expressão, em uma das, são duas expressões que nós temos aí da equação reduzida, nós chegamos em uma das expressões da equação reduzida, onde y é igual a menos a sobre bx menos c sobre b, né? Bom, vamos falar quem é esse AB e este CB, né? Então podemos considerar a seguinte situação: coeficiente angular, nós já tínhamos conhecido um caso, né, onde m era igual a menos a sobre b, sendo m o coeficiente angular, né? E aí você tem que o m ele é a tangente de alfa, sabemos disso também, né? Agora o coeficiente linear, linear, gente, ele é chamado de n, e ele nada mais é do que o c menos c sobre b. Este que é o coeficiente linear. Olhando aqui no gráfico, ó, nós temos que o coeficiente angular ele é dado, né, pela tangente de alfa, né, ou pela expressão da equação geral, você consegue também determinar qual que é o coeficiente angular. O coeficiente linear são duas situações. Você calcula ele quando você tem a equação da reta, ou quando você tem o gráfico, né, no caso que o exercício te dá o gráfico para você poder calcular. O coeficiente linear ele vai ser exatamente o ponto, né, aqui, ó, onde a reta passa no eixo do y. O ponto na qual a reta passou pelo eixo do y é o coeficiente linear. O que vem a ser o coeficiente linear? Nada mais é do que a distância aqui, ó, da origem do plano cartesiano, a origem dos sistemas, até o n. Né? Este que é, então, o coeficiente linear. Né? Então, você tem que n é ordenado no ponto n, intersecção entre o r e o eixo O. Ou escrever, né? Então, você tem, o que acontece aqui? Ó? O y ele é igual a mx mais n. Quem que é o caso? Olha, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que nós temos duas expressões para equação reduzida. A primeira está aqui, ó, y é igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Tá, mas quem é menos a sobre b? É o m, que é o coeficiente angular. Então, substitui aqui, ó, m. Tá, quem que é o menos c sobre b? O menos c sobre b é o coeficiente linear, tá? Eu substituí aqui também, ó, tá vendo? Então, nós temos agora duas equações onde eu posso calcular a equação reduzida da reta. Vamos lá. Bom, vamos fazer alguns exemplos com vocês aí, né, de alguns exercícios. Depois eu vou propor alguns exercícios aí como atividade, lição de casa aí para vocês poderem fixar os conteúdos aprendidos nessa aula aqui, tá? Então vamos lá. Então, nesse caso, ele deu uma equação geral da reta. R 3x mais 2y menos 16, que é igual a zero. Essa é a equação da reta. Bom, na letra A, ele pede a equação reduzida da reta. Então, você tem lá a equação reduzida 3x mais 2y menos 16, que é igual a zero. Bom, você começa então fazendo o processo, isolando, né? Manda para o outro lado da igualdade, olha lá, o 3x está somando, vem subtraindo. Menos 16 está subtraindo, vem somando. O 2, ele está multiplicando o y, então ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Olha lá, então passei o 2 aqui. Então você tem menos 3 meios, menos 3 meios de x. Esse é o coeficiente angular, é o m, né? E aqui, o coeficiente linear, quando você passa o 2, vai ficar 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, isso é igual a 8, né? Então, esse daqui é o meu coeficiente
linear, tá? Bom, vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para nós responder qual que é o coeficiente angular, né? No caso, pessoal, você já tem aqui, ó, né? Olha lá, está do lado da variável x. Então, esse é o coeficiente angular, menos 3 meios. Então, coeficiente angular, logo, é menos 3 meios, né? O coeficiente linear. O coeficiente linear você calculou aqui já, ó, você já isolou ele, né? Anteriormente. Então, o coeficiente linear é igual a 8. Então, esse aqui era o exemplo 1. Vamos lá. Exemplo 2. Bom, então, dada a representação gráfica da reta R, determinar. Então, ele deu aqui para nós a representação, né? Observem que essa reta ela tem uma inclinação de 45 graus e ela passa pelo eixo do Y, né, na coordenada 7. Está aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Ele pede, então, na letra A, o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular vai ser dado pela tangente de alfa. Então, logo, o coeficiente angular vai ser a tangente de 45. E aí, você tem que consultar aquela tabelinha dos ângulos notáveis que nós já havíamos falado anteriormente nas aulas passadas, né? E aí você vai verificar qual que é o valor da tangente de 45. Verificando lá, você vai ver que a tangente de 45 é igual a 1. Então, o coeficiente angular ele tem por valor 1. Bom, na letra B, ele pede o coeficiente linear. Lembra que eu falei sobre os conceitos? O coeficiente linear, quando ele dá o gráfico para você, é o ponto na qual a reta passa no eixo do y. Ela passou aqui, ó, exatamente no 7. Então, você vai simplesmente lá observar e vai pegar esse valor lá. Então, n é igual a 7, certo? Esse é o coeficiente linear. Na letra C, ele pede para nós determinar qual é a equação reduzida da reta. E aí você vai substituir o m igual a 1 e vai substituir o n igual a 7. Então, a equação da reduzida da reta é mx mais n. Nós temos, então, que y vai ser mx mais n, substituindo y é igual a x mais 7. Por que x? Né? É mx, só que o meu m ele é apenas 1. 1 vezes x, x. E o coeficiente linear, que é o n, é o próprio 7. Né? Tá. Exemplo 3. Vamos lá para o exemplo 3. Né? Bom, então, conhecendo essa equação geral da reta, 3x menos 2y menos 1, determinar. Letra A, o coeficiente angular m da reta. Então, da mesma maneira, você vai fazer, né? Você vai aplicar, começar isolando, né? Como ele quer aí o coeficiente angular, você vai isolando, olha lá. Você vai ter que, vai ser 3 meios. Lembra que eu falei? Manda o mais 3x para o outro lado da igualdade, manda o menos 1 para o outro lado da igualdade, depois passa o 2 dividindo, né? Aí você vai ter, então, que o coeficiente angular é 3 meios e o coeficiente linear é menos meio. Então, o coeficiente angular da reta, que é o que ele está pedindo, é meio, ou 3 meios, melhor dizendo, né? É esse camarada aqui, ó, coeficiente angular. É esse camarada aqui, é o m, que acompanha o x, né? Bom, na letra B, ele pede o ponto P intersecção da reta com o y. Veja bem, o que acontece? Intersecção com a reta, nesse ponto, significa que o eixo é dado pelo ponto P. Então, você vai ter que o x, ele vale zero. Então, logo, se o x vale zero, isso aqui vai zerar, ó, certo? Aí você tem que, a coordenada do y, você vai mandar para o outro lado da igualdade, vai mandar para o outro lado da igualdade, né? E você vai ter que a coordenada do y ser menos meio. Bom, então agora tem aí alguns exercícios que eu deixei aí propostos para vocês, né? Aqui está o exercício 1, o exercício 2, também tem o exercício 3. São exercícios aí que vocês deverão fazer no caderno, pessoal. Nesse momento, ainda não é para entregar nada. Porém, eu aconselho os senhores colocarem a data do exercício, o assunto, no caso, a equação reduzida da reta, aí faz os exercícios, né? Se puder copiar, é bom para ficar com o caderninho organizado aí, tudo certinho, né? E logo mais eu vou estar pedindo para alguma coisa relacionada a esses conceitos que nós estamos fazendo aí, tá? As referências bibliográficas, ou seja, os livros que eu estou utilizando para poder fazer essas aulas, são exatamente esses dois aí, tá? Bom, espero que tenha sido uma aula produtiva e logo, logo nós nos veremos em sala de aula. Então, por enquanto, vamos fazendo assim, vocês vão fazendo a sua parte, né, estudando aí também, fazendo exercícios propostos. Logo eu vou fazer um vídeo com a correção dos exercícios, tanto da aula anterior, quanto dessa aula aqui.
Então, eu vou fazer uma aula, uma correção direta, já com todos os exercícios, tá bom? Até a próxima, gente.